funções, para vocês esqueci de deixar. Está sendo gravada. Acredita? Esqueci de deixar. Aí o glog para a semana que vem, função logarítmica. Meninas, esse assunto aqui na minha concepção é um dos melhores, tá? Um dos melhores. E a Rosana, bora mudar a Rosana. Hoje a gente muda a nossa visão em relação a ele, tá? Meninas, lindas do meu coração, logaritmo é nada mais, nada menos que uma operação matemática. Não é uma operação fundamental, mas é uma operação matemática, porque as fundamentais, a gente costuma dizer que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Tranquilo? Agora aqui, a gente vai... Aí a gente viu também a parte de... Ai, meu Deus, a gente viu também potenciação, e agora a gente vai ver o logaritmo, que é basicamente, gente, a continuidade de potenciação. Então, assim, quem não entendeu potência, não entende logaritmo, entende? É basicamente isso, tá? Porque o log, gente, na verdade, é o inverso da potência, tá? É a função, a gente costuma dizer que é a operação inversa. Lembra? Se eu perguntar para vocês aqui, quem é a operação inversa da adição? Qual é o inverso da adição? Se eu perguntasse aqui, muito bem, a subtração. Quem é o inverso da divisão? Muito bem, multiplicação, tá vendo? Então, gente, significa o seguinte, vejam só, toda operação tem o seu inverso. E aí, se eu perguntar para vocês a partir de hoje, quem é o inverso da potência? Vocês vão responder duas. Vocês vão responder que é a radiciação e o logaritmo. Tá vendo? São as duas inversas. Beleza? Mas é isso, gente. Log eu vou escrever assim, inclusive. Olha como é a linguagem do log. Log eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Log de um determinado número. Aí eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Pronto. Jéssica, aqui, ó. No fundamental, até o fundamental, a gente estuda só a da radiciação, que é a questão da raiz. Aí no ensino médio que a gente entra em log. Tá vendo? Aí por isso que as coisas começam a complicar, se a gente não prestar muita atenção, a gente se perde. Aí no final o cara já não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Mas, ó, vejam só, meninas. Aqui eu vou escrever para vocês a nomenclatura, a parte algébrica mesmo, né? O logaritmo a gente escreve assim, ó. Log de um número A e bota um númerozinho aqui embaixo, que eu vou chamar de B. Certo? Isso aqui tem que dar X. Sabe como é que eu leio isso, gente? Eu vou ler assim, ó. Log de A na base B. Beleza? Log de A na base B é igual a X. Tranquilo? Gente, eu vou só limpar a tela rapidinho, só para eu poder botar aqui tudo mais organizado para vocês, tá? Ó, então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é a representação desse logaritmo. Vou botar aqui, a representação dele é da seguinte forma. Log de um determinado A em uma base B, isso aqui tem que ser igual a X. Bora aprender quais são os elementos de um logaritmo. Isso aqui, inclusive, eu preciso que vocês, na próxima aula, estejam com isso decorado, tá? Não tem pra onde correr, não. Quando eu falo decorado, eu tô falando na memória, tá? Mas tem que ser aprendido mesmo. Ó, esse A aqui, gente, no logaritmo, ele vai ser o que nós chamamos de logaritmando. Logaritmando. Ou seja, ele vai ser o número, ele vai ser o cara que eu vou querer saber qual é o logaritmo. Então, por exemplo, logaritmo de 4 na base 2. Então, 4 vai ser logaritmando, porque eu estou querendo saber o log dele. Esse cara que está aqui embaixo, que eu estou chamando de B, ele vai ser a base do logaritmo. Enquanto esse X que está aqui, ele vai ser, de fato, o logaritmo. Que vai ser, em outras palavras, a resposta. Tranquilo? Então, ó, recapitulando. Isso aqui se lê log de A na base B é igual a X. O A que está aqui é o logaritmando, aqui eu quero saber qual é o logaritmo. O Bzinho de baixo é a base e o X, o X aqui vai ser o logaritmo, ou seja, vai ser a resposta. Acabou. Entendendo isso, a gente consegue ir de boa. Aí vejam só que informação importante também, que informação interessante, tá? Olha só, esse logaritmo, meninas, só vai existir se vocês estão vendo o logaritmando ali, que é o A. Esse logaritmando, meninas, precisa necessariamente ser um número maior que 0 e precisa ainda ser um número diferente de 1. Porque se não seguir essas duas condições, não vai existir um logaritmo.
Então, se eu perguntasse assim, ó, Jéssica, log de menos 4 na base 3, tu poderia dizer que isso daqui, ó, não existe. Não existe, tá vendo? Por que não vai existir, professor? Porque, veja só, o logaritmando, que é o menos 4, não pode ser negativo. Então, só por estar negativo aqui, Rosena, eu já vou dizer que isso aqui simplesmente não existe, beleza? Porque não vai haver logaritmo de números negativos, só há de números naturais e ainda que sejam diferentes de 1, tá? Porque eu não posso dizer também isso daqui, ó. Log de 1 na base 4, por exemplo, ó. Isso aqui também não vai existir, tá certo? Isso aqui é uma condição de existência. Daqui a pouco vocês entendem o porquê que não vai existir isso, tá? Então, ó, além disso, pessoal, vocês estão vendo aquele B que é a base? A base precisa ser um número maior que zero, tá? Necessariamente maior do que zero. Não pode ser zero. De boa? Me digam aí se deu para entender até agora. Se deu para acompanhar. Tô indo bem com calminha, tá? Aqui. Tá? Galera entender bem. Tranquilo, né? Essa aqui é a primeira parte, a representação, porque logaritmo eu costumo dizer a todo mundo que é um idioma. Então, antes da gente passar para as operações, a gente precisa entender essa parada aqui, tá vendo? Para poder olhar e dizer, não, cara, eu pelo menos sei, assim, o que está rolando ali, não estou boiando 100%. Então, beleza. Gente, como é que eu vou resolver um logaritmo? Ó, como resolver? Vou botar aqui, ó. Como resolver? É fácil, tá, gente? Olha só. Eu resolvo o logaritmo da seguinte forma. Vou botar aqui, ó, novamente, a mesma propriedade, ó. Log de A na base B é igual a X. Eu vou resolver, gente, isso aqui da seguinte forma. Eu vou pegar o logaritmando. O logaritmando é o A. E vou igualar esse logaritmando à base. Ou seja, a base do logaritmo que é B. E vou elevar essa base a que está depois da igualdade. Calma que eu vou explicar isso aqui de forma numérica para quem não entender. Ó, deixa eu botar aqui um exemplozinho, ó. Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui log de 9 na base 3, isso aqui seria quanto? Tá vendo? Quero saber quem é o logaritmo de 9 na base 3. Eu faria o seguinte, vejam só. Não sei quanto é que é esse valor. Na matemática, quando a gente não sabe qual é o valor, a gente chama de quê? Na matemática. Qual é a letra que a gente usa para representar o que a gente não sabe, o que a gente não conhece? X. X, tá vendo? E aí, ó, tá vendo? Ó? Então, eu coloquei aqui como sendo X, tá vendo? Então, depois disso daqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o logaritmando. Quem é o logaritmando desse log? Tá aqui. Muito bem, o 9. E vou igualar ele à base. Quem é a base do logaritmo? Muito bem, 3. E vou elevar essa base a quem está depois da igualdade. Quem está depois da igualdade? Ó. X, muito bem, tá vendo? Agora eu vou resolver isso. Sabe como é que eu resolvo isso? Vou ter que escrever o 9 na base de 3, tá vendo? 9 é 3 elevado a quanto? É 3 elevado a quanto que dá 9? 3. Muito bem, tá vendo? Então ficou 3 a segunda. Então 3 a segunda é igual a 3a elevado a x. Aí, ó, meninos, o que é que eu vou fazer? Ó, se liguem aqui. Se eu igualei as duas bases, eu posso cortar essas bases e igualar os expoentes. Então, x vai ser igual a 2. Ei, desculpa. X vai ser igual a 2. Aqui a resposta do log. Porque, meninas, esse log está me perguntando o seguinte. Vejam só. Eu tinha a potência antes que me perguntava assim, né? Era a potência, vamos supor que eu, sei lá, perguntasse para você quanto que era 3 ao quadrado, tá vendo? Aí eu teria que dar essa resposta, que é 9. Tá vendo? Então, eu te perguntava quem era 3 elevado ao quadrado. Agora, no logaritmo, eu vou te perguntar o seguinte, qual é o número que eu elevo o 3, tá vendo? Que eu elevo esse 3, que vai dar um 9. Então, perceba, na potência, a gente busca a resposta da potência. Tá vendo? A gente vai ter o expoente. Na potência, nós temos o expoente. O que nós não temos é a resposta. No logaritmo, você vai ter a resposta.
O que você não vai ter é o expoente, tá vendo? Então, no logaritmo, você vai buscar aquele expoente que era da potência. Deu para entender isso, gente? Por que ela é o inverso da potência? Porque na potência você está buscando o valor, de fato, daquela potenciação, né? Daquela exponencial ali. Já no outro, já no log, você está buscando qual é o número que você vai elevar. Log é isso, tá, gente? Então, deixa eu botar aqui um outro exemplo para vocês, para a gente poder fazer juntos. Ó. Exemplozinho aqui de log. Vou botar um outro exemplo. Vou botar o seguinte. Log, sei lá, de 216 na base 6, por exemplo. Ó. Como é que nós iremos resolver isso? Do outro lado, a gente vai igualar isso aqui a quem? Se a gente não sabe quanto é que vale aquilo. Iguala a quem? Muito bem, a x. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o logaritmando, né? Quem é o logaritmando? Muito bem, 216. Igualar esse logaritmando a quem? A 6 elevado a x. Muito bem, tá vendo? A 6 elevado a x, perfeito, isso mesmo. Aí agora eu tenho que escrever o 216 em base 6. Como eu não sei fazer isso mentalmente, o que é que eu vou fazer? Eu pego o 216, venho para o canto e fatoro. Fatorar é dividir, tá certo? Sucessivas vezes. Então, eu não quero escrever em base 6, então eu vou ter que dividir o 16 por 6. Ó. Então, divide 216 por 6. 216, gente, dividido por 6 vai dar 36, ó. Tá vendo? Dá para dividir por 6 de novo? Dá, né? Então, ó, divide por 6 de novo. Quanto é que dá 36 por 6? Muito bem, 6, tá vendo? Então, dá 6. Dá para dividir por 6 de novo, que dá 1. Então, 216. O 6 apareceu 3 vezes, né? Como é que eu escrevo esses caras aqui em forma de potência, então? É 6 elevado a... 6 elevado a 3. Muito bem. Então, fica assim, ó. 6 à terceira é igual a 6 elevado a x. Pronto, igualei as bases. Posso fazer o que com elas? O que eu posso fazer com essas bases? Muito bem, cortar. Corto. Então, x vale 3. Respondemos o logaritmo. Difícil? Ou tranquilo até então? Por enquanto, tá parecendo ser tranquilo. Tá vendo? Não é nada do que a gente pensa, não. Logo, a galera se assusta muito, mas é bem de boa, tá? Logo, é muito, muito de boa mesmo. Vou botar vocês para fazerem algum outro exemplo aqui, tá? Ó, exemplo. Vou botar aqui, meninas, ó. Log de 81 na base 3. Vamos lá, eu quero que vocês me digam quanto é que dá, tá? Quando terminarem, pode mandar ou no chat ou falem no microfone. Bem, Rosana. Muito bem, meninas, tá vendo? Pô, todo mundo conseguiu. Massa. Deixa eu botar umas questõezinhas pra gente fazer agora. Calma aí. Não, opa, antes de passar umas questões, deixa eu falar com vocês agora aqui sobre uma danada de umas consequências, tá? Eu vou precisar que vocês lembrem dessas consequências, ó. Logaritmo. Deixa eu botar para vocês aqui. Consequências. Muitos professores chamam consequências de propriedade, mas eu não gosto não, tá? De chamar consequências de propriedades, não. Beleza? Vamos lá, então. A primeira consequência é essa daqui, meninas. Toda vez que nós tivermos um logaritmo em que o logaritmando é igual à base, esse resultado tem que dar 1 direto. Beleza? Então, ó, se eu tivesse... Ó, vou passar a consequência e botar um valor numérico para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque eu não preciso que ninguém decore. Ninguém tem que decorar consequência nenhuma.
A gente tem que aprender, a gente tem que entender essa consequência para quando precisar usar, a gente usar. Deu para entender como é, né? Então, eu não quero ninguém decorando absolutamente nada. Eu quero que vocês entendam o processo. Quero que vocês, de fato, mastiguem, coloquem no cérebrozinho e, pô, cara, eu entendi porque é que isso está funcionando, tá vendo? Porque se você só decorar, chegar na hora de aplicar, você não vai saber aplicar na hora. Porque você não está entendendo merda nenhuma daquilo, entendeu? Você precisa compreender. Então, por que é que eu estou dizendo para vocês que toda vez que um logaritmo, que ele tiver um logaritmando e for igual à base, vai dar 1? Porque, ó, se eu botasse, por exemplo, log de 4 na base 4, como é que eu resolveria isso? Igualaria o log de 4 na base 4 a quanto? Eu colocaria aqui. Muito bem, x, tá vendo? Aí eu pegaria, eu pegaria o logaritmando, que é o 4, e elevaria, no caso, igualaria ele à base elevada ao x. Tá vendo aqui? Ó. Aí, ó, percebam, o 4 não tá aparecendo a potência dele aqui, não. Mas quem é o expoente desse 4 que a gente já aprendeu? Quem é o expoente daqui? Ele não tá aparecendo. Muito bem, 1. Cortei, ó, o x deu 1, exatamente, tá vendo? E aí, se eu botasse, meninas, ó, vê se vocês entenderam isso. Se eu botasse log de 29 na base 29, vou chamar de x. Pego a base, que é 29, e eleva a que está depois da igualdade, digo que isso é o logaritmando. Porque pode também, não precisa seguir a regra necessariamente de pegar o logaritmando. Não, você pode fazer a ordem que você quiser. O expoente do 29, meninas, é 1. Tá vendo aqui, ó? Acorda rapidinho que eu preciso da atenção de vocês, ó. Corta o 29 com 29, x vale 1. Todos, a gente pode fazer 1 bilhão de casos. Todos vão dar 1, porque isso aqui é uma consequência, tá vendo? Aí, por que é que eu preciso, professor, lembrar dessa consequência? Porque na hora de resolver, meu amor, você tem que, ó, ter tempo, entendeu? E aí, quando você lembra da consequência, a coisa fica muito mais rápida de resolver. Mas tem que lembrar no sentido de entendê-la, tá? Não é só de você, tipo, decorar, no caso, decorar por decorar, não, tá? Como a gente faz com a música, não. Tem que aprender mesmo. Agora, ó, a segunda é essa daqui, gente. O logaritmo, beleza? Toda vez que esse logaritmando aqui, ele for 1, gente, toda vez que o logaritmando ele for 1, o resultado daqui já vai dar 0 de cara. Então, ó, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, log de 1 na base 6, não, na base 9, desculpa, por exemplo. O que era que eu faria? Olha, diria que isso aqui era igual a x, e aí pegava esse cara que está aqui, que é o logaritmando, igualaria a base elevado a x. Ô, gente, é 9, que eu vou ter que escrever o 1 na base de 9. É o 9 elevado a quanto que dá 1? Qual é a propriedade que a gente tem de potência? Muito bem, porque todo número elevado a 0 é 1, tá vendo? Então, ó, quando eu corto, x dá 0. Então, isso aqui é uma consequência que a gente precisa lembrar. Toda vez que meu logaritmando for 1, o resultado do log de cara é 0. Beleza? Outra também, pessoal, que eu tenho bem interessante. Essa daqui, inclusive, o Enem é louco de cobrar, viu? Muito, cobra bastante. Quando você tem um log, gente, ó, é o mesmo caso da primeira, tá vendo? Não é? Mano, é massinha demais, que faz todo sentido, né? Chega e explode, né? A mente, cara. Ó, é muito parecida com aquela primeira, só que vocês estão vendo o logaritmando aqui, ele vai ter elevado a uma potência. Ô, Rosenda, quando tiver elevado a uma potência, o resultado já é a potência de cara. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, meninas, log de 9 na base 12, desculpa, 9 elevado a 12 na base 6, na base 9, desculpa. Se eu botasse assim, ó, tá vendo? Percebam, eu tenho um log em que a base do logaritmo é igual à base da potência. Já vai dar direto ali o expoente. Por quê? Vejam só. Vou chamar de x. Aí eu vou pegar o logaritmando, que vale 9 elevado a 12. Vou igualar a base do logaritmo e elevar a quem está depois da igualdade. Olha, as bases ficaram iguais, então eu posso igualar ali os expoentes. Então, x vale 12. Deu para entender isso aqui, ó? Então, toda vez que eu tiver um logaritmo... Tá? Diga aí, Rosena. É só se o logaritmando e a base forem iguais. Perfeito, isso mesmo. Entendi. Beleza? A gente fez aqui, ó. Ó, se eu tivesse assim, ó, já vou te perguntar logo.
log de 6 elevado a 15 na base 6. Quanto era que daria isso daqui? Sem precisar fazer aquele desenvolvimento todo. 15? Muito bem, 15. Perfeito. Tá vendo, Rosana? Respondeu. Que é uma consequência. Bem mais rápido quando a gente sabe a consequência, né? Ó, tá vendo? É para isso que serve. Bem mais. Eu já vi isso em prova e não sabia nem para onde ir. Não é? E, Rosana, se tu for prestar o NEB, nossa, o NEB cobra demais, viu? E o NEB cobra todas, inclusive, todas as consequências. O Enem, Rosana, tende a cobrar mais, eu vou te dizer. A primeira, a terceira, beleza? Tende a cobrar muito. E também tende a cobrar a quinta, que eu vou te mostrar já já. Deixa eu botar aqui a quarta. A questão que eu já vi foi Enem, e era dessa terceira consequência. E eu nunca nem tinha visto um log com expoente. O expoente, tá vendo, Rosana? É uma coisa nova, querendo ou não, é muito nova, porque, querendo ou não, a maioria dos professores tendem a correr de log, porque ele fala, não, o aluno vai ter muita dificuldade, não vou passar, porque não tem uma recorrência, não sei o quê. E não existe isso, sabe, Rosana? Pra gente que é medicina, não tem. Tipo, independente da recorrência, a gente tem que estar pronto para aquilo ali. Então, vamos, ó, quarta diz assim, ó, pessoal. E eu vejo as meninas reclamarem da escola pública, mas eu fiz ensino médio na particular e eu não vi isso. Não é, Rosana? É. Tá vendo, Rosana? Eita lasqueira, menino. Enfim, tá difícil só pra gente, tá difícil pra todos nós. Hoje, a quarta consequência é essa daqui. Vejam só, tá? Quando eu tiver dois logaritmos se igualando e as bases dos logaritmos forem iguais, então eu tenho que constatar que as bases são iguais, tá certo? Então, se as bases forem iguais, vocês estão vendo os logaritmandos também serão iguais. Então, se eu tiver assim, ó, se eu tiver esse exemplo aqui, ó, log de, sei lá, x na base 8 igual a log de 9 na base 8. Ó, estou igualando dois logaritmos. Se as bases são iguais, a gente pode dizer que o x ali tem que ser igual a 9. Tá vendo? Porque o logaritmando de um tem que ser igual ao logaritmando do outro. Claro? Simplesinho também, olha. A quinta agora, para a gente ver, é a potência. Olha, quando a gente tem assim, ó, meninas, se liga, viu? Eu tenho aqui uma potência, beleza? E aí, essa base está elevada a um log, olha. Isso daqui, ó. Log de A na base B. Sabe o que, é que vai acontecer quando você tiver uma potência, ou seja, uma potência em que o expoente é um logaritmo? Sim, isso vai acontecer. Muito, inclusive. Às vezes porque é mais comum do que o que vocês imaginam. Inclusive, essa aqui é uma consequência que a gente costuma dizer que é uma consequência de alto nível, tá? Então, assim, as questões que cobram esse tipo de logaritmo, esse tipo de consequência, tem um nível altíssimo. Então, você vai ver isso no OBMEP, você vai ver isso em uma questão extremamente difícil do Enem, você vai ver muito isso na SPSEX, que é a escola que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é a AMAN. Você vai ver isso sendo cobrado no ITA, no INE, na AFA, na EFON, entende? Só em vestibulares, em concursos de altíssimo nível. Pois é, Jéssica, mas assim, mesmo que nosso curso ele seja, né, a turma básica não significa que a gente vai aprender as coisas rasas, entende? Significa que a gente vai aprender as coisas com mais calma, só isso. Mas o nível de aprofundamento vai ser igual. Tanto que as mesmas questões que vocês estão fazendo, o pessoal da turma avançada também está fazendo, também fizeram. Igual, a diferença é que lá foi passado assim na velocidade da luz, enquanto aqui a gente está ali indo mais devagarzinho para que todo mundo consiga acompanhar. Mas o nível de aprofundamento vai ser igual você encontra em qualquer curso. Bernoulli, Somos, o Exac, enfim, qualquer um, tá certo? Porque você vai aprender igual a todo mundo. Então, quando tiver isso, gente, então a resposta já vai ser o logaritmando. É como se, ó, olha, eu cortasse as bases, tá vendo? Rosa, eu gosto também, né, porque dá para trabalhar com mais tranquilidade, né? Trabalha menos corrido. Porque eu agora tô vivendo uma fase da minha vida que eu prefiro as coisas com mais calma do que muito apertado. Quando tá apertado demais, eu começo a me agoniar.
Então, estou mais tranquilo agora. Então, ó, se eu tivesse assim, ó, log, desculpa, 4 elevado a log de 9 na base 4. Olha, sabe quanto era que daria isso? O próprio log. Por quê? Porque a base da potência é a mesma base do logaritmo. Eu já posso dizer que é o logaritmo. Aí, o que, é que vocês vão fazer? O resuminho e pregar na parede, tá? Isso daqui eu preciso que vocês preguem isso na parede. Tranquilo? Esses resuminhos. Todos. Beleza? Porque aí quando a gente for precisando ali para montar, aí quando eu for perguntando, vocês já vão olhando para a parede ali para dar uma... Porque a gente vai ter duas listas, tá? Uma lista só de propriedades mesmo, assim, para vocês aprenderem a fazer, beleza? O logaritmo mesmo, e outra mais problematizada. Pronto, aprendidas as consequências, nós vamos passar para as propriedades, olha, logaritmo. As propriedades do logaritmo. Aí, a primeira propriedade é a minha predileta, cara, que é o logaritmo, em que o logaritmando vai ser escrito em forma de potência, vai ser escrito em forma de produto. Então, a gente vai ter aqui, ó, log de A vezes C na base B. Ó, toda vez que vocês puderem escrever, o logaritmando em forma de produto, em forma de multiplicação, vocês podem separar esse logaritmo em forma de soma. Então, fica log do primeiro, ou seja, log de A, não muda a base, porque o logaritmo, vocês vão perceber que, assim como a potência, o elemento mais importante aqui é a base. Então, ela não vai mudar, eu não vou mexer nela. Mais o log de C na base B. Tá vendo aqui? Então, isso aqui é uma separação. Eu posso separar esse log. Por exemplo, para quem não entendeu, olha, tem aqui log de 3 vezes 4 na base 2, por exemplo. Isso aqui ficaria assim, ó. Log de 3 na base 2 mais o log de 4 na base 2. Tranquilo? Aí, ó, se vale a ida, também vale a volta, tá? Então, se eu tivesse um caso assim, olha, preste atenção nisso, tá? Log de 5 na base 8, mais log de 9 na base 8. Os logs estão com a mesma base, vocês concordam comigo, né? Os dois possuem aqui base 8. Então, quando as bases forem iguais e os dois logaritmos estiverem se somando, a gente pode juntar, condensar tudo. Veja, ó, se a gente pode abrir uma coisa, a gente tem que poder fechar. Porque senão não faria sentido ser matemática, tá? Então, veja, ó, eu tenho essa garrafa aqui. Rosena, se eu abrir essa garrafa e eu fiz um esforço para abrir ela, eu posso fechar e eu teria que fazer o mesmo esforço para fechar. Deu para entender? Então, propriedade matemática é isso. Vale a ida, mas também vale a volta. Então, veja, eu posso abrir, mas eu também posso condensar. Então, quando eu tiver dois logs se somando com as mesmas bases, eu posso escrever isso aqui como sendo produto de dois logaritmos. Então, fica log de 5 vezes 9 e só repito a base, na base 8. Vê se deu para entender isso. Porque o que eu quero aqui é que vocês compreendam isso. Se vale a ida, vale a volta também, tá? Sempre. Não vou negar. O mais difícil é reconhecer a volta. Mas devagarzinho, caminhando, com paciência, a gente entende isso. Mas se deu para entender, me deem aí o feedback em relação a essa primeira propriedade. Deu, né? Pronto. Aqui, ó, Jéssica. Se eu tenho dois caras sendo escritos em soma, eu posso condensá-los. Então, se eu tivesse aqui outro exemplo, ó, Jéssica, preste atenção. Log de 6 na base 2, mais log de 9 na base 2. Jéssica, me diz aí. Esses logaritmos estão com bases iguais? As bases são iguais, sim ou não? Sim. Então, a gente pode juntar em forma, ó, se esses dois estão somando, a gente pode escrever em forma de multiplicação. Então, fica assim, ó, log, e você vai pegar os dois logaritmandos e vai multiplicar. 6 vezes 9. 6 vezes 9. Tudo isso na mesma base 2, tá vendo? Então, eu posso escrever dessa maneira. Porque vale a ida, vale a volta também, tá? Segunda propriedade, olha. Segunda propriedade vai ser essa daqui, ó.
quando eu tenho um logaritmo, e o logaritmando vai ser escrito aqui em forma de radiciação, ou seja, de divisão. Aí eu posso separar, adivinhe, se a multiplicação eu pude escrever em forma de produto, em forma de soma, a divisão eu vou poder escrever em forma do quê? Qual é o equivalente a ela? Muito bem, muito bem, vocês mostraram que entenderam. Tá vendo? Então fica, olha, log de A na base B menos log de C na base B. Deu para entender qual é a relação uma da outra? Tá vendo? Porque, ó, a multiplicação, ela tem a ver com a soma. É a mesma coisa, ó, da potência. Se eu fiz para vocês responderem isso, essa parte aqui, ó, isso daqui. 2 à quarta vezes 2 à sexta. Duas potências de bases iguais. Como é que eu resolvo isso? Elas duas estão se multiplicando. Ó, repito a base e faço o que com os expoentes? Ó, quando está multiplicando, soma muito bem. Tá vendo? Ó, 2 a 10. Tá vendo? Ó, Jéssica, revisar a potência, que eu já tinha passado potência, viu? Eu só não lembro se você, eu não só não lembro se você já estava no curso quando eu passei potência, mas a aula tá lá. E vale a pena você ver e fazer a lista de questão, viu? Beleza? Se estiver fazendo o log, não estiver entendendo, volta para a potência. Vê a aula, faz a lista toda, vale a pena, tá? Então vocês estão vendo, né? Log e potência é a mesma coisa, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, e por último agora, meninas, aqui, ó, nós temos essa daqui, ó. Terceira. Porque eu vou ter uma mudança de base, que eu vou ter uma aula só para fazer questões de mudança de base. Log de A na base B elevado a M. Toda vez que vocês tiverem um logaritmo e o logaritmando estiver sempre escrito em forma de potência, vocês vão pegar esse expoente que está aqui, vocês vão descer ele. É a famosa regra do tom. Então fica M vezes o log de A na base B. Acabou. Log, log. Tá vendo? Então, se eu tivesse assim, ó, log de, sei lá, 4 elevado ao quadrado na base 8, por exemplo. Olha, poderia pegar essa potência que está aqui, tá vendo? Ó, esse expoente e descer para cá para frente. Então, fica 2 vezes log de 4 elevado na base 8. Tá vendo? Outra consequência. Aí se entendeu isso, gente. Para a gente fazer umas questõezinhas, eu já liberar vocês. Menino, eu acho que eu entendi, só que eu fiquei pensando que pode ser que eu confunda essa propriedade 3 com a consequência 3. Cadê? Pronto, não, mas pronto, elas são muito parecidas, tá? A consequência 3, inclusive, ela é explicada por conta dessa propriedade 3. Tá certo? É uma explicação dela, ó. Porque a gente teria basicamente isso, Jéssica, ó. Log, tá vendo? Se a gente fosse aplicar essa propriedade, eu pegaria o M, desceria e ficaria log de A na base A. Tá vendo? Quanto é que daria log de A na base A? Quando o logaritmando é igual a base. É igual a quanto esse log? Quanto é que dá isso? Ó? Primeira consequência, ó. Muito bem. Quanto é que é N vezes 1? Quanto é que dá? N. Tá vendo? Então, é explicação, tá vendo? Essa propriedade explica essa. Só que essa daqui é um caso específico, tá certo? Porque ela é tão geral, tão geral que a gente precisa lembrar dela em especial, tá? Então, deixa eu botar aqui umas questõezinhas para a gente poder fazer. Vou botar as questões mais básicas, tá? Agora. Deixa eu só printar aqui. Calma aí. Calma aí, peraí. Não é, tá vendo? Tudo tem explicação, Jéssica. Tá vendo aí, ó? Quando o cara entende é bom demais, é gostoso demais, velho. Aqui, ó. Calcule o valor do logaritmo. Log de 32 na base 4. Vamos chamar isso aqui do quê?
Hum? Será que a galera disse que muito bem? X, ó, tá vendo? Aí agora, pega o logaritmando. Quem é o logaritmando? Muito bem, 32. Vamos igualar isso aqui a 4 elevado a x. Aí agora, meninas, vamos aqui para a gente dar uma analisada. Será que o 32 a gente consegue escrever em base 4? Vamos ver se a gente consegue. Ó, 32 dividido para 4 dá quanto? 8, muito bem. Vamos ver se vai dar, viu? 8 dividido por 4 dá quanto? 2. Olha, já não vai dar, porque vai sobrar um 2, tá vendo aqui, meninas? Aí, quando não dá assim, a gente vai precisar saber qual é a base que eu posso escrever os dois. Ou seja, 32 e 4 eu consigo escrever em base de quantos dois ao mesmo tempo? Qual é o número que eu consigo? Muito bem, 2. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar o 32, vou escrever em base de 2, e vou pegar o 4 e vou escrever também em base de 2. Eu tenho que encontrar a base comum, não tem para eu correr. Então fica, ó, 32 por 2 dá 16. Divide por 2 de novo. 16 por 2 dá 8. Divide por 2 de novo. 8 por 2 dá 4. Divide por 2 de novo. 4 por 2 dá 2. E divide por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. Olha, aqui vai ficar o 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência. Então eu já vou botar aqui no lugar do 32. 2 elevado à quinta. Tudo isso, meninas, vai ser igual aqui, olha só. Tenho 4. Divide por 2 dá 2. 2 de novo, 1. Então fica 2 ao quadrado. Tá vendo aqui, meninas? Então, 4 eu escrevo como sendo 2 ao quadrado. E aí isso aqui está elevado a x, tá vendo? Agora, meninas, lembram lá, olha, quando eu tenho a potência da potência, toda vez que eu tiver, olha, por isso que tem que lembrar de potência, tá? Vocês precisam dar uma revisada. Ponham aí um resumo na coisa de vocês. No caso aqui, ó, Rosana, a gente vai ter que multiplicar, porque é potência da potência. Só se fosse multiplicação de potências de bases iguais, aí a gente somaria. Beleza? Como aqui a gente tem potência da potência, a gente vai ter que multiplicar. Então fica A elevado a n vezes n. Tá vendo? Então aqui vai ficar assim, ó, 2 à quinta igual a 2 elevado a 2x. Agora, igualei as duas bases, inclusive coloquem aí, tá? Na agenda de vocês, para vocês reverem a aula de potenciação, beleza? Que é legal. Aí eu vou cortar os dois e vai ficar assim, ó. 5 igual a 2x. Vou espelhar, 2x é igual a 5. Olha, x vai ser igual a 5 sobre 2, né? Porque o 2 está multiplicando. Passa dividindo. Olha que coisa legal, tá vendo? Feita a primeira. Tá vendo? Legal, né? Isso aqui. Eu adoro log, velho. Log é um dos meus assuntos prediletos. Agora, meninas, toda vez que vocês tiverem decimal, anotem aí no resumo. Quando tiver, meu Deus, quando tiver decimal, vocês vão ter que pegar esse decimal e escrever em forma de fração. Eu quero que vocês me digam, se eu tenho 0,2, como é que eu escrevo isso aqui em forma de fração? Como é que fica? Muito bem, 2 sobre 10, tá vendo? Então é isso que eu vou fazer. Beleza? 2 sobre 10. Toda vez que tiver um logaritmo e o logaritmando for em forma de de decimal, vocês escrevem em forma de fração. Beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Log. Isso aí vocês anotem, tá? Tem que anotar para lembrar. Aí 0,01 em forma de fração vai ficar quanto? Muito bem, Rosana. 1 sobre 100. Tá vendo? Então, log de 1 sobre 100. Tudo isso daqui na base 10. E agora, quando eu tenho divisão, eu posso escrever em forma de quê? Quem lembra? Quem se arrisca a dizer? Dá para aplicar alguma coisa? Muito bem. Então, fica log de 1 na base 10 menos log de 100 na base 10. Ó, gente, quando o logaritmando dá 1, dá quanto isso daqui? Olhem aí nas consequências.
que é esse primeiro aqui, ó. Muito bem, então fica 0 menos o log de 100 na base 10, tá vendo? Log de 100 na base 10. Aí agora, gente, olha, aqui agora a gente vai ter que responder isso daqui da forma básica, ó. Vou botar aqui no cantinho e vamos fazer log de 100 na base 10. Vou dizer que isso aqui é igual a x, pego o logaritmando e igualo a base elevada a x, igual a gente já vem fazendo. Gente, é o 100, como é que eu escrevo em base de 10? É o 10 elevado a quanto que dá 100? Muito bem, tá vendo? Então fica 10 à segunda igual a 10 elevado a x, ó. Então x deu 2. Só que cuidado, aqui eu tinha, ó, vai ficar então 0 menos o log que deu 2. Então isso aqui dá menos 2. Tá vendo? Ó. Só cuidado com os sinais, talvez vocês se percam um pouquinho no sinal, tá? Mas aí é só ir praticando que eu tenho certeza que vocês conseguem. Beleza? Agora, meninas, toda vez que vocês tiverem raiz, independente de estar sendo multiplicada ou não pelo número, independente, vocês vão ter que escrever essa raiz em forma de potência. Por isso que tem que revisar a potência, tá? Vou revisar com vocês rapidinho, ó. Quando eu tenho isso daqui, ó. Raiz quadrada de A, sei lá, pronto, isso aqui, x. Deixa eu botar assim, ó. Raiz de x, no caso, raiz de A elevado a y, com índice x. Quando eu quero transformar essa raiz aqui em potência, eu faço assim, ó. Repito o radicando, que é quem está dentro do radical. E aí eu lembro, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Essa regrinha que eu passei. E agora a gente vai fazer isso aqui com a raiz de 2. Então fica, olha, log de, repete o 2, vezes a raiz quadrada de 2. Quem é o índice mesmo quando não está aparecendo? Quem é o índice aqui quando não aparece? Raiz quadrada, 2. Muito bem. Então fica, ó, tá vendo? E aqui, 1. Então fica 2 elevado a 1 sobre 2. Morou isso aqui, ó? Beleza? Então fica vezes 2 elevado a 1 sobre 2 na base 1/4. Meninas, aqueles 2 que estão ali, ó, 2 vezes 2 elevado a meio. É potência de bases iguais. Como é que eu resolvo isso? O que é que eu faço com os expoentes? Quando é potência de bases iguais se multiplicando. Muito bem, soma. 2 elevado a 1 mais meio. Para a gente não perder tempo, já vou resolver isso aqui, tá? Vai dar 3 sobre 2. Ó. Beleza? Então fica, ó, log de 2 elevado a 3 sobre 2. Na base, 1 sobre 4. Agora, bora resolver isso, meninas. Aqui é simples para resolver, ó. Chama de x, olha, é igual a x, igual a x. E agora a gente pega o logaritmando 2 elevado a 3 meios, igual a 1 sobre 4 elevado a x. Eita, gente, tem 1 sobre 4 aqui. Eu posso inverter essa base, né? Quando eu tinha assim, ó, olha, se liga. Eu tinha, sei lá, a sobre b elevado a x. Eu não podia fazer isso, olha, botar b sobre a, só que aí eu tinha que mudar o sinal da potência. Eu fazia isso, né? Era mudar o sinal do expoente. Aí eu vou fazer, por quê, o professor vai fazer isso? Para poder do outro lado aparecer o 4. Ó, então fica 2 elevado a 3 sobre 2 igual a 4. Aí como vai ficar sobre 1, não vai mudar nada. E lá em cima fica menos x, olha. Porque agora, o que é que eu posso fazer com esse 4 ali? Pode escrever ele como? Esse 4 que está aqui. Muito bem, na base 2, que fica 2 elevado a 2. Olha, tudo isso no x. Então, 2 elevado a 3 meios é 2 elevado a menos 2x. Olha, corta, corta. Eita, meninas, coisa boa. Olha, menos 2x é igual a 3 sobre 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Olha, 2 vezes menos 2, menos 4x igual a 3.
multiplica por menos 1, já aprendemos isso aqui na equação do primeiro grau. 4x vale menos 3. Então, x só pode ser menos 3 sobre 4, tá vendo? Beleza? Meninas, eu vou botar bastante questões para vocês fazerem, tá? A lista, inclusive, já está disponível para vocês. Então, não percam tempo. Treinem logo, viu? Treinem o quanto antes. Tentem aplicar agora uma coisinha ou outra, beleza? Para vocês já irem começando a desenrolar. Aí lá tá para vocês a lista inicial, que é a lista base. E ainda vai estar também o gabarito embaixo. Beleza? Meninas, é isso. Vou liberar vocês, viu? Beijo enorme e até a próxima, viu? Qualquer coisa me procurem ou procurem a nossa monitora. Cheiro!